Eu já me deparei com muitas pessoas, seja pessoalmente ou através de uma DM ali nas minhas redes sociais, que falam assim pra mim: Miss, como é que eu faço pra ter um hábito de leitura, né? Eu queria tanto ter esse costume de pegar um livro e ficar imerso naquilo, mas eu não sei o que acontece, eu não consigo pegar num livro, eu tô numa ressaca literária gigante, ou então simplesmente não tenho o costume, como eu falei, né? Queria ler, mas não sabe por onde começa, não sabe como se cria esse tipo de hábito. Pois agora você não precisa se preocupar, que eu vou falar pra você no vídeo de hoje como é que se faz pra criar um hábito de leitura de uma maneira bem simples, uma maneira que você não vai precisar ficar se matando aí, lendo as coisas que você não gosta, ou então fazendo processos doidos, porque eu já vi um monte de processo doido aí na internet sobre essa questão de você criar um hábito. Então chega aqui comigo no vídeo de hoje que vai estar muito bom, tá? Você vai sair daqui já pensando no seu próximo livro. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente, né? Mas que tinha sido pedido por uma galera ali nas minhas DMs, né? Principalmente quem é membro do Plantão Geek. Faz um tempo que essa galera pediu esse tipo de vídeo, inclusive fica aqui o convite, né? Se você não é membro ainda do Plantão Geek, o que você tá esperando aí? É só você clicar no botão aí embaixo de torne-se membro, que você tem acesso aí a vários benefícios diferentes, benefícios exclusivos, e dentre deles o seu comentário sempre fica destacado, né? Então eu costumo responder membros com mais frequência, essa galera vê os vídeos primeiro, né? Antes que todo mundo, tem acesso a roteiro de vídeos do canal, entre outras coisas legais. O link pra você se tornar membro tá aí na descrição. Mas voltando ao questionamento aqui do vídeo, né? Como se cria um hábito de leitura? É sobre isso que vamos falar hoje. Pra quem não sabe aí, eu sou uma pessoa que eu leio bastante, sabe? Eu considero que eu sou uma leitora, assim, avançada, eu diria, né? Eu gosto de ler, faz parte da minha rotina, eu não passo um dia da minha vida sem ler, gente. Sem brincadeira, eu acho que faz mais de 10 anos da minha vida que eu não entro numa ressaca literária ou qualquer coisa assim. Inclusive, quando eu fico sem ler, eu tenho dificuldade pra dormir, então assim, até passou um pouco dos limites aí no meu caso. Só que antes disso tudo, teve que acontecer alguma coisa na minha vida, né? Tipo, o que eu fiz pra ter esse tipo de hábito? Só pra vocês terem uma ideia, hoje em dia eu leio no mínimo 50 páginas por dia, porque eu acho que é suficiente pra mim. Eu divido isso no meu dia, né? Eu tenho tipo 3 empregos, né? Eu não trabalho só com o YouTube, entre outros projetos, outros afazeres que eu fico fazendo na minha vida. E aí eu achei uma métrica boa, que é essas 50 páginas mínimas. Inclusive, eu já vou adiantar aqui pra vocês a primeira coisa que você tem que pensar quando você quiser criar um hábito de leitura: não se compare com as pessoas. Então, por exemplo, eu acabei de falar a quantidade de página que eu leio, esse tipo de coisa. Não é pra você se comparar a mim. Não é pra você fazer igual a mim nesse momento. Eu falei isso só pra dar um contexto aqui de como que eu aprendi a ter um hábito de leitura. E não pra você se comparar e fazer igual. Não, você vai começar devagar, vai começar no seu tempo. Não aconselho, quando você tá tentando criar hábito, você ter meta de livro, tipo, ai não, vou ler 5, 6 livros nesse mês. Isso aí só vai te deixar estressado. Não, porque eu preciso ler 100 páginas hoje. Só vai te deixar estressado também. Então a primeira coisa, que é muito simples e que muita gente se esquece, é que você tem o seu próprio tempo, você tem o seu método de absorção de leitura. No outro dia desses, o pessoal tava comentando, né, sobre tipos de leitura, leitura dinâmica, leitura não sei o quê, tentando ditar como é que é para as pessoas ler, sabe? Não, cada um vai ler da maneira que for mais confortável para si, da maneira que você absorve melhor, e para isso você já não tem comparação com os outros, entendeu? Então essa é a primeira coisa que você já tem que colocar na cabeça. Antes de eu continuar a elaborar aqui outras coisas que você pode fazer para pegar um livro aí de maneira mais fácil, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, né? Pelo amor de Deus, se inscreve aí, gente, é rapidinho, é de graça, e o seu like ajuda o meu vídeo a aparecer lá na home do YouTube, sabe? Você meio que me recomenda para as pessoas e impulsiona o criador de conteúdo que você tá assistindo, né? Então se você curte meu trabalho, você deixa o seu like aí, que eu sei que muita gente esquece. Outra coisa que eu acho muito importante sobre criar hábitos de leitura, que isso é uma coisa, inclusive, que eu até cheguei a conversar um pouco com a minha mãe. A minha mãe é professora de língua portuguesa e é professora de literatura também. E, cara, sobre a questão do primeiro contato de leitura de umas pessoas, assim, no formato de livro, eu digo, né? Não tô falando Turma da Mônica, que vai te introduzir a literatura ou qualquer coisa assim, que é totalmente válido, inclusive. Eu tô falando quando você for pegar um livro pela primeira vez, né? Nesse formato. Muita gente acaba encontrando os livros clássicos da literatura brasileira, né? Principalmente aqueles livros que vão cair futuramente ali numa prova, né? Ali num edital ou qualquer coisa assim. E olha, esses livros são mega importantes, né? Você pega ali um Dom Casmurro, Cortiço, Capitães da Areia, Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Os Sertões. Esses livros são importantes e devem ser lidos sim. Só que agora chega um momento polêmico, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas nessa conversa que eu tive com a minha mãe, eu cheguei na conclusão
atenção que eu sou muito contra a ideia de você introduzir a literatura, assim, a primeira vez com a literatura, já socando um clássico pra criança ler, sabe? Às vezes a criança tá lá no 7º, 8º ano, ela vai ter que ler o Curtiço, ou então, sei lá, o Alto da Barca do Inferno, sabe? Uns livros assim. Tipo, provavelmente a pessoa, ela já vai ficar com aquela pressão que ela tem que ler o livro pra escola, então isso vai virar uma obrigatoriedade, né? E outra coisa é que ela vai ter contato com algo que é considerado até difícil, sabe? Pra você ler. Eu citei aqui, por exemplo, do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno. Gente, vocês já pegaram pra ler esse livro? É um negócio que a forma dele é muito diferente, o idioma dele, né? A forma arcaica que tá ali, a língua portuguesa, é muito diferente também. E vai ser difícil isso atrair ali uma criança, né? Alguém que tá tendo contato ali pela primeira vez. Uma criança, um pré-adolescente, enfim. Então, assim, não entenda errado o que eu estou falando. Esses livros todos, que são clássicos, né? Eu tô chamando aqui de clássicos, são muito importantes. Eu acho que as pessoas devem ler sim, porque realmente são exemplos da nossa literatura e também da literatura portuguesa. E eles têm a sua relevância, né? Principalmente se você vai fazer concurso, se você vai fazer algumas outras coisas. Mas como primeiro contato, tipo, a pessoa que ela quer criar o hábito de leitura, eu acho difícil, não impossível, mas difícil ela começar ali com um livro clássico e falar, nossa, me apaixonei por livros, agora eu vou começar a ler tudo. Atenção aqui que eu disse difícil e não impossível, tá? Por exemplo, eu me incluo nisso. Eu sou uma pessoa que um dos primeiros livros que eu li na vida foi A Odisseia. E eu super gostei da experiência, sabe? Funcionou pra mim. Quando eu li Dom Casmurro também, eu era criança, funcionou pra mim. Só que eu não devo tornar a exceção uma regra. Então, no meu ponto de vista, uma das coisas que você tem que fazer, caso você queira criar um hábito de leitura, é você começar com livros que não são clássicos a princípio. Então, pega uma literatura mais simples, algo que combine com o seu gosto, né? Para pra pensar aí, qual é o tipo de história que você gosta de ver? Você gosta de ver aquele herói que passa por várias aventuras? Você gosta de ver um romance? Você gosta de ver viagem no tempo, uma ficção científica? Você gosta de ver mundos mágicos como Harry Potter, Percy Jackson e esse tipo de coisa? Pensa direitinho o que você gosta, porque aí já é um ponto a seu favor, sabe? Você já vai ler algo que você já tem interesse logo de cara. Contudo, é bom eu fazer aqui um pequeno adendo. Eu já me deparei com situações que eu queria muito ler um livro, só que esse livro não era legal para uma primeira experiência de leitura, sabe? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui para vocês e falar que o livro Orgulho e Preconceito é incrível. E eu vou estar falando a verdade, eu amo esse livro de paixão. Só que eu jamais recomendaria Orgulho e Preconceito para alguém que tá querendo criar o hábito de leitura. A pessoa vai ler 5 páginas e ela vai deixar o livro lá. Então, assim, às vezes você pode até estar olhando para mim agora e falar, poxa, eu queria ler Orgulho e Preconceito. Isso é fantástico, eu espero muito que você leia e realize esse desejo seu. Só que não seja o primeiro livro da sua opção, tá? Porque aí, provavelmente, você vai ter um pouquinho de pé atrás, principalmente porque você ainda não tem esse hábito de leitura. Então, um dia que você tiver um pouco mais de preguiça, você já vai abandonar o livro, entende? Então, primeiro, se familiarize ali com a experiência de você ler os livros, aquele momento que você vai reservar para você fazer a sua leitura. E aí, quando você tiver feito isso, você pode ir lá e realizar os seus desejos mais internos, digamos assim. Ah, agora eu tô pronta ali para um Orgulho e Preconceito. Encare isso como um preparo, sabe? Então, assim, nem sempre o livro que você vai querer ler primeiro vai ser um livro bom ali para uma primeira vez de leitura. Outra coisa que pode ajudar quando você estiver começando a consumir mais livros é você focar ali primeiro nos livros menores, né? Os livros que são pequenos. Até ali umas 200 páginas eu considero pequeno. Se for menos que isso, melhor ainda. Uma boa pegada também são livros infanto-juvenis, né? Que tem ali uma linguagem mais fácil. Então, por exemplo, qualquer um de Crônicas de Nárnia é uma boa pedida. O Mágico de Oz é uma excelente pedida também. Esses livros que eles são pequenininhos, tipo assim, mais adequados pra você começar a ler na calma e que tem um idioma fácil pra você compreender também. Porque, gente, sinceramente, eu conheço poucas pessoas que foram começar o seu hábito de leitura falando, beleza, eu vou lá ler It a Coisa, que tem mais de 1000 páginas. Vou começar lendo Eragon, que tem 800 páginas. Novamente, isso pode acontecer, só que geralmente é exceção. Então vamos facilitar a vida aqui. Outra coisa bacana que você pode fazer é começar devagar, né? O que eu quero dizer com isso? Você lembra que eu falei que eu leio umas 50 páginas no mínimo? Então, você vai ler 50? Não, agora você não vai ler 50 não. Agora você coloca aí na sua cabeça pra você ler tipo 2 páginas por dia. Porque, novamente, você não tá acostumado ainda com esse processo, então você tem que começar devagar. Coloca assim na cabeça, tipo, mínimo 2 páginas por dia. Se teve ali lá no dia, você leu 10...
Ótimo, excelente. De 2 em 2 páginas, o seu livro já vai estar tendo progresso. Você não precisa ter pressa para ler. Aí, quando você se sentir um pouco mais preparado, você aumenta ali o seu mínimo, né? Então, em vez de ler 2 páginas, eu vou ler 5 por dia. Vou ler 10, eu vou ler 15 e assim sucessivamente. Eu fiz esse mesmo esquema, inclusive, na época que eu tava lendo os livros de Outlander. Esses livros de Outlander fizeram uma diferença muito grande na minha vida, porque eu sempre me considerei leitora, né? Como eu falei pra vocês. Só que Outlander foi, assim, livros que eu aprendi a ler em grande quantidade. Então, por exemplo, em Outlander tinha dia que eu ficava tão empolgada com a história que eu lia 100, 150 páginas por dia. E se você for ver os livros de Outlander, cara, é um calhamaço assim, sabe? É gigantesco. E aí, o que acontecia? Eu me acostumei a ler essas bíblias gigantescas, né? Esses calhamaços ambulantes. E aí, quando eu pegava um livro tipo Percy Jackson, assim, que tem 250 páginas, 300, eu lia em 2, 3 dias Percy Jackson. Isso sem pressa, tá? Falando, não, vou ler na calma. Por quê? Porque eu tava já acostumado em outro formato, livros maiores, com letras menores, esse tipo de coisa. Então, assim, a sua meta vai sendo construída a partir da sua convivência com os livros, né? E você deve trocar ela quando você estiver pronto. Quando você perceber que tá tendo uma mudança, como esse momento aqui que eu acabei de relatar, né? Que aconteceu com Outlander. E por último, e não menos importante, eu vou ensinar pra vocês o pulo do gato pra vocês começarem. Pensa nas coisas que você tem pra fazer no seu dia, né? Eu sei que você deve ter uma agenda aí muito atarefada de várias coisas que você tem que se preocupar. É trabalho, é escola, é faculdade, seja o que for. Pensa aí no seu dia 3 momentos que você vai ter ali, sei lá, uma meia hora livre. Ah, mas eu não tenho meia hora livre. Não, tem sim. É só você pensar com carinho. Sabe aquela hora que você fica parado fazendo nada, abrindo o Instagram e rolando assim? Quanto tempo você passa no Instagram? Quanto tempo você passa no Twitter, no TikTok, etc. O celular vai estar ali a qualquer momento, sabe? Antes de você dormir, você vai mexer nele. Quando você acordar, você vai mexer nele. Porque é como funciona hoje em dia, né? A gente é muito conectado com a internet. Então, assim, eu acredito que você consegue separar uns 20 minutinhos aí, né? Vamos lá. Só que, como eu falei, você tem que selecionar ali, pensa aí em 3 horários diferentes que você pode fazer isso. Isso significa que você vai ler nesses 3 horários? Não. Significa que em um desses horários você vai ler ali a sua metinha de páginas, né? Então você vai ler as suas 2 páginas diárias e esse tipo de coisa. Inclusive, sabe o que já aconteceu comigo? Por exemplo, eu tenho 50 páginas diárias, né? Já aconteceu de eu ler 10 páginas num intervalo que eu tive do trabalho. Aí depois, mais tarde, eu li mais 15. E no final do meu dia, eu li ali o restante que faltava até 50 páginas. Olha só, eu parcelei a minha leitura. Então, o bom de você disponibilizar ali, né, na sua agendinha, uns 3 momentos diferentes para você dedicar para leitura, significa que você vai poder ler toda a sua meta em um desses momentos, né, que você selecionar, ou até mesmo parcelar a sua leitura ao decorrer do dia, né? Pode ser aí o seu momento de descanso. É claro, né, gente? Eu não sei nem por que eu vou falar isso daqui, porque pra mim é muito óbvio, mas na internet as coisas são muito doidas. Isso daqui que eu tô falando é o que funcionou pra mim, tá? Pra mim, Miss Walker, eu, Giovanna Kalil, funcionou pra mim esse tipo de coisa. Não é um método acadêmico, não é nada assim na seriedade máxima. Eu só tô compartilhando aqui pra vocês o que funcionou comigo, o que eu vejo que foi eficaz, que eu falei pra outras pessoas, as pessoas fizeram e deu certo. Inclusive, por exemplo, eu comecei a fazer isso com a minha tia recentemente, que ela queria voltar com essa mania de leitura e tal, que ela tinha e ela perdeu. E aí ontem mesmo eu cheguei pra ela e falei: tia, você percebeu que você leu 2 livros em um mês? Aí ela parou assim e falou: nossa, é verdade, ela nem tinha percebido. E assim, a minha tia, ela lê um capítulo por dia, sabe? Às vezes o capítulo tem 8, 9 páginas, 7 páginas, às vezes é curtinho. Os livros que eu fui dando pra ela foi justamente livros que seguiam a pegada dos que eu recomendei aqui no vídeo, né? Infanto-juvenil, livros mais tranquilos, porque eu quero que ela pegue o hábito de leitura novamente, já que ela me pediu, né? E ela precisa ter esse hábito antes dela enfrentar ali um livro maior, um livro que precisa, assim, de muito mais atenção com as palavras, como, por exemplo, novamente trazendo aqui o Orgulho e Preconceito, né? Você vai jogar um Roda do Tempo pra pessoa ler, sabe? É um negócio, assim, que é uma fantasia hardcore. Tem muito termo, tem muita coisa. E o pior é que isso não tem nada a ver com a qualidade da história, porque a história pode ser muito louca, só que a pessoa, por não ter aquele hábito, ela vai ficar um pouquinho ali com o pé atrás. Mas agora, gente, eu quero saber de vocês, né? Vocês sabiam dessas dicas? Você aí quer criar um hábito de leitura? Comenta aí embaixo o livro que você quer ler, qual livro você vai começar a aplicar esse método, né, que eu falei aqui no vídeo de hoje. Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. Mas então é isso, galera. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema, gosta de Stranger Things, que são pautas, assim, bem fortes aqui no Plantão Geek. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!